O trauma abdominal, ele pode ser definido como um sofrimento resultante de uma ação súbita e violenta contra o abdômen, causado por agentes mecânicos, químicos, elétricos e radioativos. A sua gravidade ela é determinada pelos órgãos acometidos durante o trauma e a associação com outros traumas, como o de crânio e de tórax. Quando temos um abdômen traumatizado, onde não temos uma ruptura da parede abdominal, essa energia causada pelo trauma, ela é transferida para os órgãos intraabdominais, que podem causar uma ruptura de vísceras parenquimatosas e ocas. No trauma torácico, também ele pode ocorrer por uma ação súbita e violenta, causada por mecanismos mecânicos, químicos, elétricos e radioativos. A sua gravidade também está determinada por os órgãos acometidos, já que na cavidade intratorácica temos o coração, pulmão, traqueia, esôfago e artérias calibrosas. Quando temos uma ação que gera uma lesão nesses órgãos, podemos ter uma disfunção cardiorrespiratória, uma alteração ventilatória e uma hipovolemia causada por uma hemorragia. E outras lesões como um pneumotórax hipertensivo, um pneumotórax aberto, um hemotórax, um tamponamento cardíaco e um tórax estáveis, todos relacionados a um trauma torácico. Eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia. No atual contexto social brasileiro, está sendo observado um processo crescente de acidentes com traumas. As informações obtidas na literatura ocorreram 127.633 óbitos por traumas no Brasil em 2005, representando 12,67% do total de óbitos. A principal causa de morte entre 1 a 39 anos de idade foi trauma. Morreram 58.969 adultos entre 20 a 39 anos. Em dezembro de 2007, foram contabilizados 76.583 internações por trauma no país, incluindo aqueles que sofreram lesões temporárias e permanentes. Em âmbito mundial, o trauma representa a terceira causa de morte no atual contexto social, de acordo com os dados obtidos. Em média, a cada dia, 170 mil homens, mulheres e crianças sofrem traumatismo, sendo que aproximadamente 400 morrem com resultado de suas lesões. A partir da análise de 100 casos consecutivos no estado de São Paulo, em relação ao tipo de lesões, obtivemos 44% de traumas fechados e 56% de traumas penetrantes, sendo que dentro desses 78,6% era por arma branca e 21,4% por arma de fogo. Quanto à localização das lesões, 70% era torácica, incluindo fraturas de arco costais, feridas cardíacas e contusão pulmonar, hemotórax e pneumotórax. 23% localizava na transição toraco-abdominal e 7% na região precordial. Vou falar um pouco sobre a anatomia básica do tórax e do abdômen. Lembrando que existem estruturas ósseas e musculares importantes que compõem o mesmo. Em relação à estrutura óssea, nós vamos ter 12 costelas, sendo costelas verdadeiras de 1 a 7 e costelas falsas de 8 a 12. Na parte do centro do tórax, vamos ter o externo e ao final o processo xifoide, que está localizado na parte anterior do tórax. Falando sobre o abdominal, quero focar um pouco sobre os quadrantes superiores direito e esquerdo e os quadrantes inferiores direito e esquerdo. Vamos ter 9 regiões, sendo elas hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, flanco direito e o flanco esquerdo, a fossa ilíaca direita e esquerda. Ao centro vamos ter o epigástrico, o mesogástrico e hipogástrico. Agora falando um pouco sobre os órgãos, tanto torácico e abdominal, vamos ter o fígado, o esôfago, o pâncreas, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, o apêndice. Logo, que podemos observar também o coração. Um pouco melhor demonstra essa imagem aqui, vamos ter o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Como eu já havia dito, a estrutura óssea. Aqui um pouco mais interno, podemos observar os rins direito e esquerdo. Aqui podemos observar a veia cava inferior, a aorta abdominal, a aorta e veias renais, que é a aorta e a veia ilíaca interna. Eu vou falar sobre a fisiopatologia do trauma torácico. A primeiro sobre a hipóxia tecidual. A hipóxia tecidual é a diminuição da oferta de oxigênio para os tecidos. E essa diminuição de oxigênio pode ser por conta da diminuição da complacência pulmonar, ou seja, a diminuição do trabalho pulmonar, o tamanho ali onde o pulmão está presente, a dificuldade que ele tem para se expandir, e também por conta de
de uma obstrução de vias aéreas. Os dois podem levar à alteração da relação ventilação e fluxo, já que o indivíduo não está sendo ventilado da forma adequada. Falando sobre traumas penetrantes, a gente adiciona um bônus na fisiopatologia, já que durante a penetração existe o contato do ar externo com o ar do meio interno. Isso leva a uma diferenciação de pressão. Fisiologicamente, o espaço intrapleural ele possui uma pressão negativa e durante essa penetração, essa pressão pode se tornar positiva, levando a um colapso das plegas. Sobre o choque hipovolêmico, ele acontece de forma sistêmica e ele é a diminuição do volume circulante intravascular, que pode ser de natureza hemorrágica ou não hemorrágica. Essa diminuição da circulação sanguínea, ela leva a uma diminuição das hemácias. E as hemácias, elas carregam o oxigênio pelo corpo inteiro, então ela está ligada à hipóxia tecidual, já que existe uma diminuição de hemácias circulantes. A diminuição do volume sanguíneo no corpo leva com que os órgãos, eles não sejam perfundidos da maneira correta. Todos os órgãos do corpo. E isso, a princípio, existem mecanismos compensatórios que tentam desviar o sangue para os órgãos mais nobres, para que mantenha-se uma homeostase, mas isso falha em minutos. Falando agora um pouquinho sobre a hipercapnia, ela está diretamente ligada ao pulmão. Os alvéolos pulmonares, eles estão com a sua ventilação prejudicada por conta de uma obstrução de vias aéreas. E essa hipercapnia é representada pelo acúmulo de CO2, a PaCO2 maior que 45 mm de mercúrio. E já que os alvéolos não estão conseguindo realizar o seu trabalho de forma correta, a hematose ela vai estar prejudicada. Então essa difusão de gases não vai acontecer, podendo gerar um shunt ou um espaço morto, dependendo da gravidade da hipercapnia, já que o CO2 está em altas quantidades e o O2 em menor quantidade. Continuando a falar sobre a fisiopatologia do trauma torácico, pode ocorrer também a acidose respiratória. Então, por decorrência de uma obstrução nas vias aéreas, a ventilação alveolar vai diminuir, o que vai gerar uma incapacidade nos pulmões a eliminarem o CO2. Então, esse CO2 acumulado no organismo, ele vai se misturar com a água e vai formar o ácido carbônico. Vai, então, gerar uma queda do pH sanguíneo, levando, então, a acidose respiratória. Também sobre a fisiopatologia do trauma abdominal, com o abdômen traumatizado, vai poder lesar diversos órgãos que estão nas estruturas intra-abdominais e também pode levar a uma ruptura nas vísceras ocas e nas parenquimatosas. Se a lesão ocorrer nas vísceras parenquimatosas, vai ocorrer uma perda sanguínea importante, podendo levar a um choque hipovolêmico, como a Nathalie já explicou. Porém, se a lesão for em vísceras ocas, vai ocorrer uma liberação de secreções digestivas, pode ser do suco gástrico ou suco intestinal, da bile, das fezes, da urina, e pode levar a um extravasamento, que é o que é chamado de síndrome compartimental abdominal. O que acontece? Vai ocorrer o extravasamento capilar mesentélico e intestinal, e isso vai provocar um edema tecidual intraabdominal, que vai ocasionar ascite. E a ascite vai levar a um aumento da pressão intraabdominal e pode lesar outros órgãos, como por exemplo os rins, levando a uma insuficiência renal, ou por uma hipoperfusão renal, ou por uma lesão no tecido renal. Também pode lesionar o sistema cardiovascular, que vai acontecer o aumento da pressão abdominal, então vai diminuir o retorno venoso nos membros inferiores, podendo gerar uma hipotensão, e também pode lesar o sistema nervoso central, que vai acontecer um aumento da pressão intracraniana decorrente ao aumento da pressão venosa e o aumento de CO2. Isso vai impedir a drenagem venosa adequada no cérebro e o que vai diminuir a perfusão cerebral, o que pode agravar as possíveis lesões intracranianas. O trauma torácico, ele vai se dividir em aberto e fechado. O trauma aberto, então, ele vai depender do tipo de lesão. Vai ser uma lesão superficial, penetrante ou não penetrante. O penetrante vai ser a aplicação direta de uma força mecânica sobre uma área da superfície do tórax, trazendo a comunicação do meio externo com o meio interno. Vai depender do tipo de arma, vai ser dividido em arma branca ou arma de fogo. A arma branca, ela vai ter uma baixa energia cinética e vai ser numa superfície mais limitada. Já a arma de fogo vai ter uma alta energia cinética e depende do caminho do projétil. E o trauma não penetrante, que vai ter a comunicação do meio interno com o meio externo, mas
sem trazer penetração de uma cavidade. O traumatismo fechado, ele vai ser dividido em direto e indireto. O direto, a caixa torácica, ela vai sofrer ação por um objeto em movimento ou uma estrutura física, fazendo com que absorva todo o impacto e transmite para a víscera. Ocorre muitas vezes uma lesão limitada e vai ocorrer por conta do cinto de segurança, por muitas vezes. Do traumatismo abdominal. O fechado, ele é dividido em direto e indireto. Traumatismo indireto vai ter as lesões de compressão, que vai ser o esmagamento, onde aumenta a pressão intratorácica. Vai ocorrer por conta de soterramentos, explosões ou escavações. Vai ter uma lesão mal delimitada. Mecanismo de contusão. Isso acontece em acidentes de carro ou quedas de grandes alturas, onde esse choque frontal contra um objeto rígido, por exemplo, um volante, faz com que tenha a parada brusca do tórax, mas ainda vai ter o movimento dos órgãos internos. Essa vai ser a força do cisalhamento. E o mecanismo de reflexo, onde para a vítima se proteger, ela vai segurar a respiração, fechar a glote e vai contrair os músculos intratorácicos, fazendo com que durante o tórax vai ter a ruptura do parênquima pulmonar, da traqueia e dos brônquios. O fechado, ele vai ser dividido em direto e indireto. O direto, ele vai ser causado por impacto, e o indireto, ele vai ser consequência de um mecanismo de aceleração e desaceleração. Então vai ter toda a transferência da energia cinética para a parede abdominal, para os órgãos internos, onde vai lesá-los. Isso acontece muitas vezes em colisão contra anteparos, como cinto de segurança, painel e o volante. Já o trauma abdominal aberto, ele vai ser dividido em penetrante ou perfurante. As penetrantes, elas vão afetar o peritônio, fazendo com que tenha uma comunicação do meio interno com o meio externo, seja ele por conta de um objeto, projétil ou por uma arma branca ou por um esmagamento. Então vai lesar a parede sem lesar os órgãos. As perfurantes vai ter um envolvimento visceral da oca ou maciça. Então esse objeto vai penetrar a cavidade, lesando esse órgão ou as estruturas. Bom, vou falar um pouco sobre os órgãos acometidos no traumatismo abdominal. Basicamente, quando sofre esse traumatismo, a gente vai ter ruptura ou lesões de órgãos e estruturas. Quando rompe os órgãos sólidos, como fígado e baço, vai causar sangramento. Esse paciente pode ter uma hipovolemia e ele pode chegar no choque hipovolêmico. Em órgãos ocos, como intestino, vesícula biliar e bexiga, eles vão ter um derramamento do seu conteúdo interno. Isso pode causar liberação de ácidos, enzimas e bactérias. Isso causa peritonite e o paciente pode chegar a uma sepse. Podemos ter também uma ruptura de diafragma, que vai comprometer a ventilação, e a gente pode identificar isso através de ruídos hidroaéreos no tórax. O baço, ele vai ser um órgão muito lesado em contusões, porque nas contusões é mais lesado órgãos que possuem bastante água. Então, cerca de 40 a 55% dos casos de contusões tem rompimento de baço. Já em traumas abertos é comum romper órgãos que têm uma estrutura maior, como o fígado. Em cerca de 35 a 45% dos traumas abertos, o fígado é rompido. No abdômen, a gente vai poder ver escoriações, contusões, hematomas localizados e ferimentos abertos, se for um traumatismo aberto. E se houver uma perfuração intestinal, como que a gente vai saber? Vai ocorrer um sangramento pelo reto, e se tiver uma lesão uretral, a gente pode ver por uma uretrorragia, e no homem a gente vai ver um hematoma na bolsa escrotal. Em relação aos órgãos acometidos no traumatismo torácico, o mais comum é a contusão pulmonar. Sua principal causa vai ser de impacto direto, também por força de desaceleração e rotação. Normalmente vai estar associado à lesão de parede torácica. Fraturas costais também vai comprometer muito a função ventilatória, porque se ela chegar a perfurar um pulmão, esse pulmão não vai conseguir gerar pressão negativa intratorácica e ele vai ventilar menos. Fraturas de clavícula, elas são mais frequentes porque não exige muita força para ter essa ruptura. Já a fratura de escápula externa precisa de uma força maior, então ele não é muito frequente, mas em colisão frontal pode aparecer. Lesão de aorta principal, morte de traumatismo torácico, porque o paciente mal vai conseguir chegar ao hospital pela hemorragia extensa que ele vai ter. Lesão cardíaca, segunda causa de morte de traumatismo torácico, o paciente vai ter cianose em extremidade superior, e tamponamento cardíaco, que também é muito grave, o paciente pode chegar a óbito. A gente também pode ter traumatismo de diafragma e de esôfago, que são menos comuns, mas devem ser tratados prontamente se for identificado, porque é um dano permanente para esse órgão. Aqui são alguns sinais e sintomas das principais lesões traumáticas, mas eu vou focar na contusão pulmonar. Então, o paciente vai apresentar dispneia, sinais de hipoxemia e sinais de trauma violento na parede torácica. Então, se isso for identificado, deve entrar com um tratamento urgente.
Vamos falar um pouco sobre a parte dos exames. Embora o exame físico ele seja necessário para avaliar o paciente politraumatizado, nós temos os exames de imagem e os exames laboratoriais que também são precisos e necessários para determinar um diagnóstico e determinar a conduta que esse paciente seja encaminhado. No trauma abdominal, a radiografia simples ela tem um papel importante para localizar corpos estranhos, como projeto de arma de fogo, permite avaliações de fratura e sangue livre também. A ultrassonografia, ele é um exame que vem vindo crescendo bastante o atendimento do paciente politraumatizado, devido a ser um exame simples e que pode ser repetido várias vezes e não tem que locomover esse paciente para um outro tipo de sala. Tem o objetivo de identificar líquido na cavidade abdominal e também hemorragia. A tomografia ela é ótima para avaliar órgãos sólidos e determinar as lesões, os órgãos acometidos. Nos exames laboratoriais abdominal, além da tipagem sanguínea e das provas cruzadas, no exame caracteriza uma mudança como a queda de hematometria, o aparecimento de leucocitose e aumento da amilase, podem ser indícios de uma lesão abdominal oculta. Além também como o exame de urina pode ajudar, né? Se houver constatação da presença de microhematúria, sugere-se também a presença de lesão no sistema urinário. Alguns procedimentos também são feitos, como o LPD, né, o lavado peritoneal, ele é muito sensível para detectar a hemorragia, e a laparotomia exploratória, que é indicada quando tem sinais de alterações de órgãos e para explorar o abdômen para proceder um diagnóstico mais preciso. No trauma torácico, a tomografia computadorizada permite caracterizar os órgãos acometidos e avaliar muito bem as lesões também, né? Os seus trajetos, sua gravidade e sua extensão. A radiografia de tórax é o exame inicial no trauma torácico, né? Principalmente quando se suspeita de um paciente por trauma torácico fechado, né? Dá para se avaliar muito bem, a não ser que seja recomendado uma tomografia antes ou um caso cirúrgico de urgência. A ultrassonografia permite realizar o exame rapidamente para obter informações diagnósticas, fornecendo informações precisas e úteis, né? No trauma torácico se usa a técnica FAST, que é a avaliação focalizada com sonografia para trauma, que é o exame de triagem padrão, realizado em pacientes traumatizados, que envolve avaliações do pericárdio, busca de hemopericárdio, tamponamento. No trauma torácico também se faz tipicamente o ecocardiograma, em busca de tamponamento na fase de reanimação. E os exames laboratoriais, de início se pede hemograma, mas para mais se comparar os valores para uma detecção de alguma hemorragia em curso ou algum outro tipo de problema. O resultado da gasometria também ajuda a monitorar esse paciente, e os marcadores cardíacos como a troponina e o CKMB ajudam no descarte de lesão cardíaca fechada. Lembrando mais uma vez que os exames que esse paciente virá fazer depende muito do seu estado hemodinâmico, estado físico, como esse paciente esteja. O atendimento da vítima de trauma torácico abdominal tem que contemplar todos os passos do atendimento ao politraumatizado, seguindo a sistematização do exame primário do Advanced Trauma Life Support, o ATLS, e aqui no exame físico a gente vai focar no E, que é o Exposure, que é a exposição do paciente. No trauma abdominal, o abdômen tem que ser completamente inspecionado nas faces anterior e posterior, como também as nádegas e a região perineal. A presença de escoriações, contusões, hematomas localizados e ferimentos abertos são sugestivos de trauma e tem que ser bem caracterizado. A ausculta do abdômen vai permitir a gente confirmar a presença ou a ausência de ruídos hidroaéreos, e a presença de sangue ou do conteúdo gastrointestinal pode resultar em uma diminuição desses ruídos. Quanto à percussão do abdômen, a gente pode observar um som timpânico devido à dilatação gástrica no quadrante superior esquerdo, ou uma cecese difusa quando o hemiperitônio está presente. A rigidez abdominal voluntária pode tornar o exame físico não confiável, mas de forma contrária, quando a rigidez é involuntária da musculatura abdominal, é um sinal confiável de irritação peritoneal. A dor e a descompressão brusca geralmente vai indicar uma peritonite estabelecida pelo extravasamento de sangue ou do conteúdo gastrointestinal. E a compressão manual das cristas ilíacas antessuperior pode mostrar um movimento anormal ou dor óssea, que vai sugerir a presença de fratura pélvica em pacientes com trauma contuso do tronco.
O toque retal tem que ser parte obrigatória do exame físico do paciente politraumatizado, porque ele traz informações como a presença de sangue na luz retal, fragmentos ósseos pélvicos que penetram o reto, crepitação da parede posterior do reto e a atonia esfincteriana. O paciente com ferimento abdominal penetrante por arma branca ou de fogo, a identificação da presença do sangue no toque retal vai mostrar que houve perfuração intestinal, que daí o tratamento é cirúrgico, sem a necessidade de outras investigações mais específicas. Da mesma forma, o exame vaginal da mulher pode caracterizar sinais de violência sexual, sangramentos e a presença de espículas ósseas decorrentes de fratura pélvica, e o exame do períneo e do pênis pode demonstrar uma uretrorragia e hematoma de bolsa escrotal, que vai sugerir forte a presença de lesão uretral, o que contraindica uma sondagem vesical. Nos casos de pneumotórax aberto, o diagnóstico pode ser realizado na inspeção, que vai evidenciar uma perda importante dos tecidos da parede torácica. E se o diâmetro da ferida tiver mais que 2/3 do diâmetro da traqueia, durante a expiração o ar vai entrar, preferencialmente através da ferida na cavidade pleural, e não pelas vias aéreas aos pulmões, gerando uma grave insuficiência respiratória. No caso do hemotórax, para o diagnóstico, a gente pode encontrar sinais de derrame pleural, com a redução ou ausência de murmúrio vesicular e maciez da percussão. A presença de dispneia depende do grau de compressão pulmonar, assim como os sinais de choque hipovolêmico vai depender do volume sanguíneo perdido. Nos casos de obstrução das vias aéreas, o quadro clínico em geral é composto por uma dispneia, uma taquipneia e estridor, que é o som provocado pela passagem turbulenta do ar através da via respiratória superior, que é sujeita a um estreitamento. A dificuldade de fonação pode ser identificada e a alteração do murmúrio vesicular unilateral pode ocorrer na presença de obstrução brônquica, por exemplo, através de um corpo estranho. No caso da laceração da traqueia cervical, o quadro clínico pode apresentar sinais externos de trauma cervical, uma cornagem, que é o ruído auscultatório intenso e de timbre grave, que vai se ouvir sobre o tórax ou mesmo até a distância, quando tem uma estenose, alteração vocal, dispneia e enfisema de subcutâneo cervical. No caso da laceração de traqueia torácica ou dos brônquios principais, desconforto respiratório, escarro hemoptóico ou hemoptise, enfisema de subcutâneo, fuga aérea significativa e constante pelo dreno torácico após a drenagem pleural. No caso do tamponamento cardíaco, o quadro clínico clássico do tamponamento é de difícil identificação no atendimento de urgência ao trauma. Então, ele pode ocorrer a tríade de Beck, que é a êxtase jugular devido à elevação da pressão venosa central, mas também pode estar ausente devido à hipovolemia, o abafamento das bolhas cardíacas, que é de difícil reconhecimento devido ao barulho do pronto-socorro, e uma hipotensão, que muitas vezes é interpretada somente como choque hipovolêmico. O pulso paradoxal é a redução da pressão sistólica em mais de 10 mm por mercúrio durante a inspiração, e o sinal de Kussmaul é o aumento da pressão venosa durante a inspiração, que pode estar presente, mas na situação da emergência também é de difícil identificação. No caso da ruptura traumática da aorta, o hematoma restrito ao mediastino, se extravasar para o espaço pleural, vai levar a uma hipotensão, choque e consequente o óbito em minutos, se não prontamente tratado. No caso da ruptura traumática do diafragma, ele pode passar despercebido na fase aguda, podendo ser diagnosticado em fase crônica até anos após o trauma. Raramente na fase aguda, a gente pode auscultar ruídos hidroaéreos no tórax. Durante a drenagem de tórax, a exploração digital pode sugerir a presença das vísceras abdominais. A fratura de costela externo, o quadro clínico pode se apresentar como dor e captação à palpação do ponto fraturado, e na fratura de externo podemos encontrar, além de dor, deformidade external. O tratamento do traumatizado grave, ele precisa de uma rápida identificação para ter uma intervenção eficaz, iniciando-se pelo pneumotórax hipertensivo, que vai precisar de uma punção para ser realizada uma drenagem. O tórax instável, contusão pulmonar, vai precisar do controle da oxigenação e da dor e posteriormente uma ventilação controlada. O hemotórax maciço vai ser preciso uma drenagem do sangue com infusão de cristalóide e posteriormente uma toracotomia, se necessário. Pneumotórax aberto, curativo com três lados, fazendo o efeito de válvula para impedir o retorno do ar na inspiração. A traqueia cervical vai restabelecer a permeabilidade, realizando uma intubação e posteriormente a sutura dessa lesão. A traqueia torácica ou brônquios vai ser preciso também uma intubação, posteriormente a broncoplastia, a traqueoplastia. A lesão esofágica vai ser preciso cuidar dessa lesão no esôfago, fazendo a sutura e posteriormente um tratamento definitivo com uma fístula esofágica, uma esofagotomia. A obstrução das vias aéreas, precisa uma ventilação ventilatória. O tamponamento cardíaco vai ser preciso uma pericardiocentese ou a drenagem pericárdica. A sonda gástrica serve para prevenção da distensão gástrica ou o próprio risco da aspiração. Na intervenção dos traumas abdominais, tem indicação de laparotomia, no caso de, por exemplo, trauma abdominal, contuso, uma hipotensão com uma ferida abdominal, evisceração, peritonite, sangramento do estômago
entre outros. E aqui a gente pode ver um fluxograma em que a maioria dos casos com instabilidade hemodinâmica leva a laparotomia para que seja realizado uma investigação mais precisa do que realmente foi lesionado. E aqui também tem o fluxograma do trauma de tórax. Vou falar um pouquinho da sistematização da assistência de enfermagem no caso do trauma torácico abdominal. Bom, a gente já está acostumado a mexer com a SAI, né, nos inúmeros atendimentos que a gente faz, e no caso do trauma torácico abdominal ela não é diferente, tá? Ela precisa ser, inclusive, o mais completa possível e ter todas as informações que uma SAI normal tem. Então, ela é iniciada pela coleta de dados desse paciente, a coleta de histórico do trauma, que pode ser feita através de algum parente ou alguém que presenciou o trauma e esteja acompanhando esse paciente, ou pela equipe que fez o primeiro atendimento. Ela também é constituída por uma avaliação primária, que consiste na aferição dos sinais vitais, na estabilização das vias aéreas desse paciente, estabilização de coluna cervical e o exame físico completo desse paciente, inclusive o estado de consciência. Existem alguns agravantes que precisam ser observados nesse exame físico, que são as fraturas de inúmeros arcos costais, hemotórax, pneumotórax, no caso do trauma abdominal. Verificação de presença de hemorragia interna, pode ser externa também, presença de corpos estranhos, tudo isso funciona como agravante e pode afetar o estado geral do paciente. Além de registrar todo esse passo a passo, a gente precisa verificar os diagnósticos de enfermagem, traçar um plano de assistência e registrar a evolução desse paciente. Os principais diagnósticos de enfermagem que a gente encontra para o trauma são a integridade da pele prejudicada, a dor aguda, o risco de infecção e a integridade tissular prejudicada. Todo trauma vai levar esses diagnósticos de enfermagem consigo. As intervenções, então, podem ser, respectivamente, realizar curativo, realizar analgesia, oferecer medidas de conforto para o manejo da dor, manter posicionamento que favoreça a perfusão. A espera dessas intervenções é que esse paciente evolua com uma ferida operatória ou traumática sem sinais flogísticos e em recuperação, sem dor, com boa perfusão sanguínea, estado bom de saúde, um estado geral bom. É uma sistematização igual, né, a que a gente está acostumado a fazer, porém ela precisa ser bem minuciosa, justamente por se tratar de um paciente crítico.